aqui do lado de fora do Maracanã, porque já são... Que horas são aqui? 1h37 da manhã, vocês estão vendo, meu amigo, dá trabalho. Mas estamos aqui, vitória, felicidade, pode ser que vocês expulsam a qualquer momento, inclusive, porque não tem mais ninguém aqui no Maracanã, como vocês conseguem ver, não tem praticamente ninguém. Cara, vamos lá. O Diniz falou algumas coisas importantes na coletiva, eu vou abordar alguma delas aqui. Beleza? Então não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor, porque a gente sempre gosta de trazer informações da coletiva. Eu acho até melhor do que a forma como fazer antes de reagir à coletiva toda, é trazer algumas coisas importantes aqui assim, apagar a luz lá e eu vou ser expulso provavelmente. Mas a primeira coisa que eu já vou botar direto aí pro Diniz te responder é o seguinte: quanto à escalação, o Diniz pensou na escalação do Flamengo para esse jogo? O que aconteceu? Eu vou botar essa resposta e já eu volto com um comentário que aconteceu depois da coletiva. Sim, de diferente, para tentar, por causa da pressão que ele vem sofrendo, porque a corda está no pescoço dele, né? Eu vou esperar um pouco a pressão do que ele está sofrendo e fazer uma análise do que eu acho dele como treinador. Eu achei ele um grande técnico. Acho que o trabalho que ele fez no Corinthians é um trabalho excelente, no sentido assim, tático, um cara que estuda muito o jogo. Mas a escalação, ela surpreendeu sim, porque a gente não esperava que ia jogar esse time do Flamengo nem dessa forma. O Flamengo não jogou em nenhum momento com 3 zagueiros de origem. Jogou com o Thiago Maia, fazendo aquela saída de 3 lá, às vezes ele puxava um pouco o Ayrton Lucas, mas com os 3 zagueiros especificamente não. Então era um time que mudou um pouco os jogadores, não a forma de jogar específica. O jogo mais parecido com esse que eles fizeram, formação tática, a gente foi buscar, aí meio que rápido hoje mesmo, que não era um jogo que estava muito na nossa análise para esse jogo, que foi o jogo que eles fizeram contra o Botafogo. Então eu acho que colocou um time que tinha com mais força física, um pouco mais descansado, e foi uma tentativa válida. A gente soube encarar o primeiro tempo, no segundo tempo fizemos as correções, que como a gente já falei aqui nas outras perguntas, que a gente tinha que fazer e conseguimos sair com uma vitória bastante justa. Se vocês repararem, o Diniz diz que quando ele soube da escalação, ele correu para estudar e foi olhar o jogo contra o Botafogo. Bem, chama a atenção porque logo após a coletiva, a gente, enfim, foi lá cumprimentar o Diniz e tal, normal, toda a coletiva. E a Aline Nastari, crédito aqui, merece crédito nesse caso, a Aline Nastari perguntou ao Diniz, falou, cara, quando você falou ali que você foi estudar a escalação, depois que você soube a escalação do Flamengo, você falou quando foi vazada hoje mais cedo. Ele falou, sim, exatamente. E isso me chama a atenção, ou seja, o Diniz aproveitou o vazamento da escalação, quer dizer, quem vaza a escalação, não sei, né, alguma fonte lá dentro do Flamengo, mas quem solta a escalação do Flamengo mais cedo na hora do almoço e pega todo mundo de surpresa, né, com aquela escalação bem diferente do Flamengo, até teve uma mudança, foi o Vene Casagrande. Quando ele divulgou, tinha o Vidal no time, depois ele acaba mudando para o Igor Jesus, no caso do Flamengo, acho que é essa mudança, Igor Jesus no lugar do Vidal. Ou seja, o Diniz confirma algo, cara, que eu me surpreendi até, sendo bem sincero, porque é óbvio que eu sei que quando vaza a escalação, o adversário sabe, né, que tem alguma vantagem que de repente o outro não tem. Mas eu não sabia que eles iam mudar. É óbvio, o Diniz não mudou a escalação dele, não mudou nada dele em relação ao... Porque o Vitor Pereira divulgou uma escalação diferente. Mas deu tempo do Diniz estudar. Estudou, ele fala do jogo contra o Botafogo, né, que eles tiveram uma escalação mais parecida com essa e tal. E deu pra ver o que eles fizeram contra o Botafogo, pra saber ao final do primeiro tempo o que talvez ele precisasse fazer pra sair daquela armadilha que o Flamengo também estava montando pro Fluminense. Sobre isso... o Diniz, eu perguntei a ele sobre esse fato dos treinadores ficarem estudando o Fluminense. O Fluminense está chegando a um nível cada vez mais alto e quando você está lá no alto, todo mundo consegue te enxergar e todo mundo vai te estudar. Todo mundo vai saber as formas que você tem para jogar. Como é que ele está lidando com isso e o que ele pensa sobre isso? Está realmente todo mundo estudando o Fluminense mesmo. O jogo do Bangu, por exemplo, a gente se preparou para os 2 cenários. Que o Bangu a gente já imaginava o que eles deviam fazer, que ele não ia mudar demais a forma de jogar. Tanto é que eles insistiram, que eu falei que foi louvável, que o Felipe Loureiro faz no Bangu. É um time que teve domínio de posse em todos os jogos que eles jogaram. Então a gente sabia que eles iam tentar jogar o jogo e a gente imaginava já que eles não iam marcar alto, porque eles não tinham marcado alto quase ninguém. Muito alto, só em determinados momentos do jogo. Então a gente tinha um cenário mais previsível.
O Flamengo mudou hoje, mas assim, a tendência dos clubes é fazer alguns ajustes, mas é difícil um time que está jogando bem modificar totalmente como o Flamengo modificou para jogar hoje. Talvez, eu até acho que modificou, porque eles também já estavam classificados. Então, assim, agora se acontecer, o que eu pretendo sempre é melhorar a melhor forma do Fluminense jogar, o nosso padrão principal, e ter variações para às vezes a gente conseguir lidar com isso, às vezes sem ter que ir para o intervalo e sem ter ir para o intervalo perdendo o jogo. O futebol é muito dinâmico. A gente tomou gol no primeiro tempo, mas podia ter feito o gol também. Talvez se a gente vire 1-0 o jogo, não ia fazer as mudanças. Mas de todo jeito, o primeiro tempo não estava com a fluência costumeira que o time costuma ter nos jogos. Além disso, o Diniz também falou sobre a arbitragem da partida. Não é porque a gente ganhou que a gente vai deixar de falar. O senhor Graziano Maceió Rocha não pode apitar mais os jogos do Fluminense. Isso é óbvio, é óbvio, é óbvio. Não satisfeito com o que fez em 2021, com o que fez com o próprio Flamengo em 2022, ele hoje fez uma arbitragem horrorosa. E o Diniz nem reclamou da expulsão do Felipe Melo, que eu preciso ver melhor, né, o vídeo ali para poder saber e entender um pouco melhor. Ele reclamou do gol, da falta sofrida pelo André, que gerou o segundo gol do Flamengo, que foi anulado pelo VAR. Aquele gol não ter sido anulado foi uma vergonha. Não sou eu que estou dizendo, não, apesar de eu dizer a mesma coisa. É o Diniz. Nervoso, muito parado. Faço uma ressalva aqui justa, porque o juiz não dá aquela falta no André, era uma coisa escandalosa, uma coisa desproporcional, assim, que eu não consegui entender até agora, que se não tivesse VAR, o cara ia dar um gol daquele. Eu estava do lado, ele estava 2 metros do lance, o cara puxa o André descaradamente, assim, uma coisa, o André até larga, o André não perderia aquela bola, se ele quisesse ficar, porque ele é muito forte, ele conseguiria sustentar. Ele só deixou, porque assim, era tão claro, tão absurdamente claro, que deixou seguir. Então falar quando ganha, né? Porque depois parece que é desculpa de perdedor, mas não é. Aquilo é uma falta de respeito com quem trabalha no futebol. Aquele lance podia ter determinado o vencedor da Taça Guanabara. E não pode acontecer isso. Não pode. Daquele jeito, não. Tem erros que eu considero que todo mundo erra, mas aquilo não é um erro que se pode ter num jogo de final de campeonato. Assim, é muito desrespeito com as pessoas, o futebol envolve muita gente, então não pode acontecer aquilo. E o Thiago VAR, ele estava numa distância de 2 metros do lance. Aquilo não pode, nós estamos falando de vitória, não tem que celebrar, achar que está tudo bem, porque isso não é bom. Isso não é bom, isso é revoltante, tá? Revoltante. Aí depois você tem que se controlar, porque a pessoa te expulsa e te deixa aí 4, 5 jogos, que é o que acontece na maioria das vezes. Semifinais. Fernando Diniz já pensa nas semifinais, ele até quase cometeu um ato falho, porque ele vai respondendo, é perguntado sobre o pensamento para a semifinal, e aí ele responde tudo sobre Volta Redonda, Volta Redonda, Volta Redonda, até porque o Fluminense deve enfrentar o Volta Redonda, né? O Volta Redonda que empatou com Boa Vista, o Botafogo está eliminado, se tivesse ganhado estaria se classificado, perdeu para a Portuguesa, e o Volta Redonda no momento é o terceiro, o Flamengo é o segundo e o Fluminense é o primeiro, o Vasco é o quarto. Se o Vasco empatar ou ganhar o Bangu, que é o provável que aconteça, o Fluminense enfrenta o Volta Redonda. Ou seja, o provável que aconteça é a gente pegar o Volta Redonda, primeiro jogo lá no Raulinho de Oliveira, muito provavelmente, segundo jogo aqui no Maracanã e tal, e ter um Vasco Flamengo. E aí ele responde bastante sobre o Volta Redonda, porque é mais provável. Aí até o assessor de imprensa vai e fala, olha, pode ser o Vasco ainda, se o Vasco perder é o Vasco. E aí, enfim, ele comenta rapidamente do Vasco. O que ele pensa sobre o Volta Redonda, Fernando Diniz? Justa. Então, já estou pensando. O Volta Redonda foi um time que, para mim, tinha uma chance quando eu assisti os jogos deles antes de enfrentá-los, que tinha a chance, de fato, de conquistar e um dos grandes ficar de fora. Para mim não era nenhum absurdo, de maneira alguma, que é um time bem treinado, muito bem treinado, com bons jogadores, um deles, o maior destaque, até para nossa alegria, vai fazer parte do nosso elenco assim que terminar o campeonato, que é o Lelê. Mas tem outros grandes jogadores lá. Então a gente sabe da dificuldade que é o time que a gente vai enfrentar em Volta Redonda. E a gente vai, a partir de agora, a gente já está pensando em como a gente vai encará-los. E ainda pode ser o Vasco, se fosse agora, né? Se for o Vasco, bom, a gente vai. E o Vasco, tanto um como o outro, a gente vai ter dificuldade. E a gente vai ser grandes jogos. Independente se for Volta Redonda, o Vasco, quem seja, acho que todo mundo que vai chegar com bastante mérito. Vamos fechando esse vídeo por aqui. Ao longo dessa quinta-feira tem mais conteúdo. Beleza? Tamo junto. Acabando de gravar, são 1h46. Isso tudo pra amanhã estar acordado cedo, pra poder estar
na live do GE sobre o Galeão. Vocês vão estar vendo sobre o Galeão, não, lá no o pessoal do GE vai estar lá e eu vou estar de casa no Aero 12. Vocês vão estar acompanhando, né? Lá no GE. Tamo junto, até a próxima. Valeu!